assunto, recentemente o youtuber Felca denunciou o Ítalo Santos e o marido dele lá em alguns vídeos que eram expostos nas redes sociais desses caras, em que há milhões de seguidores, e que ali aconteceria uma adultização e exploração de crianças. Essa história que vocês vêm acompanhando conosco aqui, uma história que chama a atenção do país para um endurecimento considerável mesmo no jogo contra quem pensa em explorar a criança, contra quem explora a criança em todos os sentidos, para ganhar dinheiro, colocando para fazer trabalho forçado, sexualmente então nem se fala. E nesse momento nós sabemos que há uma discussão grande lá no Congresso a respeito disso. Como a gente costuma dizer, né? Se tem um momento para você tomar uma decisão a respeito de um projeto como esse, o momento é agora, né? Porque está mexendo com a população como um todo. Tamanha a exposição desse caso e tamanha assim a violência que pode ter acontecido mesmo com inúmeras crianças. Sem falar no que acontece com crianças e que passa despercebido em outras redes sociais, fora de rede social. Então nós precisamos tomar uma decisão, principalmente nesse ambiente que precisa de um controle, sim, quando falamos de violência contra a criança, Ana. É isso, e essa mobilização toda acabou fazendo com que no Congresso houvesse também uma aceleração, né, para a tramitação desses projetos de proteção a menores de idade. É sobre isso que a gente vai falar com a Tayane Mello, que está aqui com a gente. Notícia que saiu agorinha sobre o andamento de um projeto de lei nesse sentido, né, Tayane? Tudo bem? Boa tarde. Oi, Tayane, bem-vinda. É o chamado projeto da adultização, né? Exatamente, Joel. Ótima tarde a você, a Ana, todo mundo que acompanha a nossa programação. Acabou a reunião de líderes da terça-feira, uma reunião de praxe, mas hoje o foco dessa reunião foi, de fato, esse projeto da adultização. É um projeto, como a gente já vem repercutindo, não é um projeto novo, é um projeto que já está tramitando no Congresso Nacional desde 2022, mas como o Joel muito bem explicou, depois de toda essa repercussão, né, envolvendo o influenciador Felca, que fez todas aquelas denúncias, e ganhou grande notoriedade esse assunto, o Congresso Nacional resolveu desengavetar esse projeto. Esse projeto já tinha sido aprovado no Senado em novembro do ano passado, estava parado na Câmara e tudo indica que hoje, então, teremos a votação do requerimento de urgência desse projeto. Só que esse projeto, o texto, da forma como está, da forma como veio do Senado Federal, não agradou parte da oposição. Vários líderes da oposição estão falando que alguns pontos desse texto pode esbarrar numa censura, numa vedação à liberdade de expressão. Então, o que a oposição está defendendo? Está defendendo, sim, colocar em pauta esse assunto, defendendo que é um assunto muito importante, principalmente por conta dessas últimas repercussões, mas eles querem que haja uma mudança nesse texto, em alguns pontos desse texto. Na chegada à reunião de líderes, eu consegui fazer duas perguntas para o presidente da Câmara, Hugo Mota, a respeito de uma possível obstrução dos trabalhos, obstrução dessa urgência por parte da oposição, caso não houvesse mudança no texto, e ele não deu muita atenção para esse ponto de obstrução. Ele disse, reiterou, que iria votar o requerimento de urgência hoje. Isso ele falou antes de entrar na reunião e na saída da reunião. Outros líderes da base do governo também falaram que ficou confirmado isso. Votação da urgência hoje e amanhã a análise do mérito dessa questão. Só para a gente relembrar o que prevê esse projeto de lei, ele que é de autoria do senador Alessandro Vieira, esse projeto obriga as plataformas a retirarem do ar conteúdos identificados e denunciados como de exploração e abuso sexual infantil sem a necessidade de ordem judicial. Esse texto também propõe a responsabilidade das empresas por materiais publicados e a suspensão provisória de plataformas que não atenderem a notificações. Além disso, esse mesmo PL estabelece mecanismos para verificação de idade que barrem o acesso à pornografia e também restringe o alcance das publicidades a menores, a menores de idade. Então, esses pontos, mais especificamente sobre responsabilidade das plataformas, não agrada a oposição. A oposição está dizendo que, até foi uma fala, uma aspas que eu peguei do líder do PL na Câmara dos Deputados, o Sóstenes Cavalcante, antes dessa reunião,
Ele disse que as plataformas não devem ser responsabilizadas por conteúdos postados pelos usuários, ou seja, cada um tem que ter responsabilidade sobre o que está postando, sobre o que está consumindo. Mas não é assim que o texto vem do Senado Federal. Então, vai ser uma divisão de opiniões, sem dúvida, até mesmo hoje ainda nesse requerimento de urgência e, claro, amanhã também na votação do mérito, a oposição deve se colocar contra esse texto na íntegra, dessa forma que veio do Senado Federal, mas a gente segue acompanhando aqui, vamos ver como que vai ficar todo esse assunto a partir de hoje à tarde. Derrubar essa... Obrigada, viu, Tayane? Tchau, Tayane. Bom Um trabalho abraço, aí. querida. Já foi. Derrubar essa pauta vai ser muito difícil, porque o Congresso se colocaria contra algo de um forte apelo que a gente tem pela população agora. Mas talvez haja uma dificuldade de passar o texto na íntegra, em relação à responsabilização das plataformas digitais. Isso que a Tayane estava explicando aqui pra gente. Barrar não tem sentido nenhum. Né? Ninguém tem sã consciência e vai contra um negócio desse. É proteger criança. Proteger criança dessa exposição absoluta que nós temos hoje, infelizmente. É específico o negócio. É uma discussão que ela não se estende, por exemplo, a aquele outro projeto que aquele sim dá discussão pra caramba, que é você regular a rede social como um todo, né? É isso. Vamos